Amados, a paz do Senhor, vamos aqui atentar para a pergunta 2 do nosso quebra-cabeça da lição de número 13 do segundo trimestre de 2017. A pergunta foi a seguinte: como em Mateus capítulo 2, verso 23 é dito: "E foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas. Ele será chamado Nazareno", se esta profecia não se encontra no Antigo Testamento. Perfeito. Está aqui o versículo. Problema. Mateus afirma que Jesus se mudou para Nazaré, para viver lá, né? Para que se cumprisse o que foi dito, né? Pelos profetas. Ele será chamado Nazareno, como está no versículo 23. Mas você não vai achar em qualquer profecia do Antigo Testamento a expressão ele será chamado Nazareno. Não existe essa expressão no Antigo Testamento. Então, que negócio é esse de que foi dito pelos profetas que Mateus está falando? Bom, antes de mais nada, é preciso analisar que Mateus fala o seguinte: dito pelos profetas. Ele não fala profeta particular, singular, declarando isso. Ele fala que foi dito pelos profetas. Entende? Então, ele simplesmente afirmou que os profetas, plural, predisse que Jesus seria chamado Nazareno. Entende? Então, você não deve esperar achar um versículo bíblico que tenha essa expressão. Tá ok? Porque, na verdade, aqui, o que Mateus está falando, na verdade? Que isso é uma verdade geral nos profetas. Não explicitamente, mas uma verdade geral que nós viemos encontrar nos profetas concernente ao caráter de ser nazareno. Entende? É o caráter de ser nazareno que Mateus aqui está apontando a princípio. Mas vamos mais a fundo, que tem algumas coisas que nós temos que observar e muita coisa curiosa nisso aí. Tá ok? Inclusive, tem tem uma galera aí, né? Uma rapaziada aí, que vai explicar esse versículo aqui. Como é que eu posso passar para vocês? Utilizando, por exemplo, Mateus capítulo 5, verso 17 e 18. "Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar." Essa versão aqui é a versão corrigida fiel. "Mas cumprir. Porque em verdade eu vos digo que, até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou tio jamais passará da lei. Sei que tudo seja cumprido." Unindo isso com Romanos capítulo 8, verso 13 e 4. "Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito." Cristo cumpre a lei, logo, se ele cumpre a lei, ele vai cumprir então a lei do nazireado, que você vai achar em Números capítulo 6, verso 2. De acordo com essa rapaziada, Cristo então precisou cumprir a lei do nazireado, que você acha relatada em Números capítulo 6, a partir do versículo 2. Ou seja, que Cristo fez o voto do nazireado. Voto esse que encontramos aqui, ó. "Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando um homem ou mulher se tiver separado, fazendo voto de nazireu, para se separar ao Senhor, de vinho e de bebida forte se apartará. Vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte não beberá. Nem beberá alguma beberagem de uvas, nem uvas frescas, nem secas comerá." Verso 4. "Todos os dias do seu nazireado não comerás de coisa alguma que se faz da vinha, desde os caroços até as cascas." Curioso, né? "Todos os dias do voto do seu nazireado, sobre a sua..." Olha só. Tem uma rapaziada que fala... Deixa eu sublinhar isso aqui. "Sobre a sua cabeça não passará navalha, até que se cumpram os dias que se separou ao Senhor. Santo será, deixando crescer livremente o cabelo da sua cabeça. Todos os dias se separará. Todos os dias que se separar para o Senhor, não se aproximará o corpo do corpo de um morto." Bem, qual é o ponto aqui interessante que a rapaziada fica unindo por aí? Colocar em paralelo a palavra nazireu com a palavra Nazaré. Gente, pera aí, né? Bem, aqui
perceba que aqui o versículo 5 fala a respeito de sobre a sua cabeça não passar navalha. Aí o que a rapaziada fala? Que devido a isso, Cristo não podia cortar cabelo. Então Cristo tinha o cabelo comprido. É aquele homem bonito que vocês veem nos filmes, nas fotos aí no Google Imagens, no YouTube, etc. Né? Aquele homem de cabelos compridos, bonitão, de olhos azuis e etc. Entende? Por causa desse negócio aqui. A base bíblica é essa, não, porque Cristo era nazireu. Aonde está escrito na Bíblia que Cristo assumiu o voto do nazireado? Aonde? Aonde está escrito isso? E ainda a parte C do versículo, deixando crescer livremente o cabelo de sua cabeça. É para sustentar que Cristo é aquele camarada lá, daquela foto bonita, do cabelo crescido. Olha só, se vocês quiserem saber quem é aquele camarada daquela foto, me chama no zap que eu vou falar para vocês. Tá? Mas aquela imagem não é a imagem de Jesus. Jesus, por que ele tinha que ter cabelo comprido? Aí eu pergunto para os senhores, os judeus são tudo iguais. Você acha que Judas precisava beijar o rosto de Cristo para identificá-lo? Se ele tivesse cabelo comprido? Precisava? Todo mundo sabe que o judeu é muito parecido com o outro. Certo? Se Jesus tivesse cabelo crescido, Judas precisaria beijá-lo no rosto para identificar? Naquela escuridão? Tinha a tocha acesa. Né? Eu tinha alguma coisa para iluminar. E todo mundo veria, então, Cristo de cabelo comprido e todo mundo saberia que aquele era Cristo. E não tinha o porquê de Judas Iscariote beijar o rosto de Cristo para identificá-lo. Se Judas beijou Jesus para identificá-lo, porque era difícil saber quem era Cristo no meio de tantos judeus ali, eram 12 homens, porque tinha 11 mais um. Entende? Como é que é me furado esse papo aí? E outra coisa, que Cristo não pode tocar no morto, porque ele é nazireu. Né? Mas a questão aqui é se aproximar. E ele se aproximou daquele jovem, do esquife que ele tocou. Tá vendo? Então já está destruída aqui a possibilidade de falar que Cristo era nazireu por causa da palavra nazireu aqui ser semelhante a Nazaré. Sem um papo furado que eu vou te contar um negócio. Bom, pessoal, então, o que eu posso passar aqui mais para vocês? Jesus nunca assumiu o voto do nazireado. Ele era separado para o Senhor porque ele era filho de Deus. Primogênito de Maria, todo primogênito será dedicado ao Senhor, separado ao Senhor. Tem nada a ver com o voto do nazireado. Tá? Cristo não era nazireu, isso é besteira. Bem, sim, aqui em Isaías capítulo 11, antes que eu me esqueça, até alguns irmãos estavam conversando comigo a respeito disso, dessa... Deixa eu mostrar aqui no original hebraico. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Olha a palavra aqui, ó. Netzer. Rebento, broto, ramo. Então alguns vão assemelhar, vão querer colocar em paralelo a palavra Netzer com a palavra Nazaré. Alguns respondem por aqui. Não vejo um porquê de usar Isaías capítulo 11, embora fale de Cristo, né? Em Isaías 11, mas eu não prefiro usar esse texto aqui para poder resolver a questão de Mateus capítulo 2, verso 23. Agora, também tem a questão da desprezada Nazaré, né? Um lugar chamado do outro lado das trilhas, era um termo meio que desprezível, né? Tanto é que você vê Natanael falar lá em João capítulo 1, verso 46, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque Nazaré era um local desprezível, um local negativo, um local vil, né? Então tudo que vinha de Nazaré não prestava, né? Por isso que o povo fala que Natanael era bairrista, né? Adorava criticar o bairro dos outros. Mas isso aí é papo para outra conversa. Então, nesse sentido, o termo nazareno é um termo de desdém apropriado para o Messias. Aí o que a rapaziada faz? Vai unir essa questão negativa de Nazaré, pelo fato de ser desprezado, desprezível, com Isaías capítulo 53, verso 3. Era desprezado, mais indigno dos homens. Não havia nele formosura alguma para que o desejássemos. Ferido de Deus, oprimido. Toda aquela coisa pobre falada a respeito de Cristo no capítulo
53 de Isaías. Então, ligando a desprezada Nazaré com o desprezado Filho de Deus, ferido de Deus, de Isaías 53. Até pode, faz um certo sentido. Mas existe uma coisa muito mais profunda nisso aí, que nós podemos analisar, que traz uma resposta muito mais clara e convicta para resolver essa questão aí de Mateus 2, 23. Concernente a ser desprezível, temos Isaías 53, Salmo 22, que é o Salmo messiânico, versículo 6, dentre outras referências. Entende? Agora, vamos voltar aqui para começar a abrir mais um mapa do tesouro para achar essa questão aqui. Agora, vamos analisar o versículo com cuidado. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito. Olha o que o Mateus está dizendo. Para que fora dito pelos profetas. Ele não fala para que se cumprisse o que fora escrito. Mateus não fala que isso está escrito. Mateus fala que isso foi dito pelos profetas. Tá ok? Agora, qual a diferença, Leandro, de para que se cumprisse o que fora dito e para que se cumprisse o que está escrito? Vamos ver. Quando você vê para que se cumprisse o que está escrito, você vai ver escrito. Entende? Um exemplo aqui para vocês. Tiago capítulo 2, verso 23. E cumpriu-se a escritura. Então tem algo escrito. Que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Bem, Isaías 41, versículo 8. Porém tu, ó Israel, meu servo meu, tu Jacó, a quem elegi descendência de Abraão, meu amigo. Tá vendo? Agora sobre a justiça. Gênesis 15, versículo 6. E creu ele no Senhor e imputou-lhe isso por justiça. Tá vendo? Então, Tiago não se equivocou em falar que estava escrito. Tem uma escritura dizendo isso. Quer mais uma? 1 Coríntios capítulo 15, texto áureo do arrebatamento da igreja, juntamente com 1 Tessalonicenses capítulo 4. Verso 54. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita. Escrita, perceba a diferença do dita para escrita. Tragada foi a morte na vitória. Já que Paulo está dizendo que está escrito, nós temos que ler isso. É isso? Isaías capítulo 25, verso 8. Aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor o disse. Tem mais expressões parecidas com essa, né? João 19, verso 36. Verso 15, olha. Porque isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura, que diz, nenhum de seus ossos será quebrado. Onde está escrito isso? Salmo 34, versículo 20. Ele lhes guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. Tá vendo? A própria Bíblia se garante de resolver a questão. Outra referência aqui, dentro do livro de João 19, verso 28. Depois, sabendo Jesus que todas as coisas já estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse, tenho sede. Você vê isso em Salmo 69, versículo 21. Deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. Vamos voltar aqui para o versículo. Olha o versículo 29. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram o vinagre numa esponja, e pondo-a no esopo, lhe chegaram à boca. Perfeito, perfeito. Também, Salmo 22, se eu não me engano, versículo 15. Deixa eu ver aqui só o versículo 15. É isso. A minha força se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar, e me puseste no pó da morte. Sabemos que o Salmo 22 é o Salmo messiânico. Deus meu, por que me desamparaste? Toda aquela história ali. João capítulo 19, versículo 24. Disseram, pois, uns aos outros, não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será, para que se cumprisse a Escritura. Perceba que a Escritura, em várias referências bíblicas, que diz, repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha vestidura lançaram sorte.
Os soldados, pois, fizeram essas coisas. Aonde que nós vemos isso? Salmo 22, versículo 18. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha roupa. Está percebendo a ênfase? Quando a ênfase na palavra ele cumpriu a escritura, olha aqui, ó, João 15, 25. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei. Odiaram-me sem causa. Onde vemos isso? Salmo 69, verso 4. Aqueles que me odeiam sem causa são mais do que os cabelos da minha cabeça. Somente a partiagem é suficiente. Continuando, Lucas capítulo 22, verso 37. Porquanto vos digo que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito, e com os malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim terá cumprimento. Isaías 53, versículo 12. E foi contado com os transgressores. Mateus capítulo 27 tem algo interessante. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi avaliado pelo povo de Israel. E as usaram para comprar o campo do oleiro, como o Senhor o ordenou. Bem, na verdade, você não vai achar essa construção de palavras aqui no livro de Jeremias. Até porque Mateus não disse que Jeremias escreveu isso. Ele fala que ele apenas disse, mas não escreveu. O que fora dito e não escrito pelo profeta Jeremias. Porém, nós temos uma profecia lá no livro de Zacarias, que Zacarias sim escreveu isso. Zacarias, sim. Porque eu lhes disse, se parece bem aos vossos olhos, dá-me o meu salário, e se não, deixai-o. E pesaram o meu salário 30 moedas de prata. O Senhor, pois, disse-me, arroja isso ao olheiro, esse belo preço em que fui avaliado por eles. E tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao olheiro na casa do Senhor. Tá ok? Então, Mateus não está cometendo nenhum equívoco aqui no capítulo 27, versículo 9, porque ele não falou que Jeremias escreveu, e sim disse. A mesma situação do capítulo 2, verso de número 23. Tá ok? Quando está escrito, você vai ver escrito. Quando está dito, não é obrigatório você encontrar isso na Bíblia, não. Por quê? Foi dito, você não vai ouvir o profeta falar isso, você vai ler. Mas como não está escrito, ele pode falar que foi dito. Agora isso aqui, finalizando essa nossa resposta, é uma coisa meio que em comum entre os profetas, de que Cristo sofreria. A questão dele como homem profeta, né, a primeira vinda é até chamada vinda do homem sofredor. Marcos também mostra Cristo bastante, essa questão bastante sofredora de Cristo. Não somente Cristo, não somente Marcos, mas os outros 3 evangelhos mostram muito isso. Ok, amados? Então é essa a resposta que nós temos para resolver essa aparente contradição no escrito de Mateus. E outra coisa, o livro de Mateus foi escrito para os judeus. E você acha que Mateus ia dar um vacilo desse? Analisa comigo. O livro de Mateus é escrito para os judeus. E Mateus fala que foi dito pelos profetas. Aonde? O Antigo Testamento. Beleza. Logo o Antigo Testamento, que é a escritura dos judeus, você acha que Mateus ia dar um vacilo desse? Um evangelho de Cristo para os judeus. Logo para os judeus, que não aceitaram a Cristo. Você acha que Mateus ia dar um vacilo desse? Você acha que Mateus ia falar coisa que estaria fora, que não teria sentido? Logo para os maiores conhecedores do Antigo Testamento. É ser muito ingênuo para pensar um negócio desse, né? Então, amados, Deus abençoe a todos. Qualquer dúvida aí, pode nos procurar, que nós estaremos atendendo na medida do possível, em nome do Senhor Jesus.